Olá galera, eu sou a Verônica Pedroso e eu sou a criadora aqui do canal Crimes Franceses. Se você já conhece o canal, seja bem-vindo para mais um caso criminal inédito. E se você é novo, fica sabendo que aqui é um canal de bate-papo, onde a gente vai ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém não. A história de hoje é a história da Héloïse Bagnolini, 30 anos na época dos fatos, mãe de um menininho de 3 anos e casada com Alain Castel. A história é uma história, assim, bem revoltante de um triângulo amoroso que acabou em tragédia. A nossa história começa no dia 11 de outubro de 2013. O Alain morava aqui com a Héloïse numa cidadezinha chamada Aubignon, fica bem aqui no sul da França. E nesse dia, o Alain trabalhando, ele recebeu um SMS da Héloïse dizendo: olha aqui, vai buscar o nosso filho na escola porque eu tô precisando de calma. E vai rápido, se vira. O Alain falou, como assim ela tá me escrevendo desse jeito? Ela não trabalha, ela sempre fica em casa cuidando do nosso filho, porque foi uma escolha dela. Ela nunca deixou de buscar o nosso filho na escola. E hoje ela me envia uma mensagem assim, não coloca nem um querido, beijos, se vira. Na hora ele pegou o telefone e ligou pra esposa dele, porque tava cheio de coisa pra fazer no serviço, ele não podia sair. Aí ligou pra esposa, aí na hora deu caixa postal, ninguém respondia. Toda hora. Foi, caramba, tem alguma coisa errada. Então, na hora ali, ele já arrumou as coisas dele, parou o que ele estava fazendo, foi buscar o filho na escola e voltou para casa. Voltando para casa, começou a chamar a Héloïse e não viu nada, e chamando a Héloïse, nada. Aí ele foi olhar o quarto do casal, deu falta de uma mala, olhou no guarda-roupa, tinha faltando algumas roupas da Héloïse e falou, como assim? Ela saiu de casa do nada? Aí ele continuou a busca dele, olhando a casa, e daí ele viu, poxa, a bolsa que ela usa todo dia, né? Toda mulher, a gente tem uma bolsinha. Tava em cima da mesa. Falou, como que ela saiu de casa com a mala de roupa? Pra onde que ela foi sem essa bolsa aqui que tem todos os pertences dela? O Alain, ele ligou então pra sogra dele pra saber se ela tinha notícias da Héloïse, se ela tinha falado com a Héloïse nesse dia e pra ela tentar entrar em contato com a Héloïse. E foi o que ela fez, mas ela também só dava caixa postal, não conseguia falar com a filha dela. E foi nessa hora que todo mundo ali começou a ficar bem preocupado, porque ela não iria sumir do nada, viajar e largar o filho dela de 3 anos, que ela amava demais essa criança, tava bem incoerente. Começou a ficar a noitinha, o Alain já correu para a delegacia e foi fazer um boletim de ocorrência dizendo que a esposa tinha sumido, que não era normal. A polícia anotou tudo ali e já deixou certo com ele que no dia seguinte ia até a casa dele. Como ela era uma adulta, tinha que esperar um pouco mais. Então foi para casa e no dia seguinte a polícia bateu lá na porta da casa do Alain Castel e foi conversar com ele, saber mais detalhes da Héloïse e até ver se ela tinha voltado ou não para casa. Mas até então, nada da Héloïse. Ninguém tinha conseguido falar com ela e ela não tinha voltado para casa. A polícia entra na casa, começa a olhar e eles percebem que parece que no banheiro tinha umas coisas quebradas e o Alain, ele não percebeu. Então a polícia falou, nossa, isso aqui estava quebrado ontem? Aí o Alain falou, não estava quebrado não. Falou, nossa, que estranho, parece que aconteceu uma briga nesse banheiro. Aí a polícia falou, vamos usar o luminol aqui para ver se tem um pouco de sangue. Quando a polícia colocou o luminol nesse banheiro, acendeu tudo assim. A polícia falou, nossa, com certeza teve uma briga muito violenta nesse banheiro e alguém perdeu muito sangue. E eles começaram a colocar luminol em todos os lugares da casa e parece que alguém tinha sido arrastado para fora da casa, porque tinha sangue assim, mas parece que arrastaram alguma coisa com sangue desse banheiro até a garagem. A polícia falou, com certeza, a sua esposa, infelizmente, ela deve ter perdido a vida aqui nesse banheiro, porque tem muito sangue e tá pela casa inteira. Alguém fez alguma coisa aqui, tentou encobertar, limparam a cena do crime e foram embora. O senhor não tem inimigo, nada, e ele não tem ninguém, já entrou em desespero, já tentou entrar em contato com a mãe, e eles não tinham realmente inimigos. No dia seguinte aqui, nós já estamos no dia 3, um cara ligou para a polícia dizendo assim, olha, eu tenho uma prima chamada Jessie e ela me ligou pedindo a minha ajuda para esconder um corpo, parece que ela matou uma mulher. Então, como eu não achei isso nada correto, então eu tô informando vocês aí, o endereço dela é esse, vai lá falar com ela, por favor. A polícia já ligou os fatos na hora. Jessie que matou uma mulher e a gente tem uma mulher desaparecida. Acho que tem ligação, hein? Vamos falar com essa Jessie.
E quem era essa Jessie Travaglini? Ela tinha também um sobrenome italiano, igual a Elodie. Era a única coincidência. Ela tinha 27 anos, um filhinho de 5, casada com um treinador de rugby. Ela era muito linda, participava de vários concursos de beleza. Inclusive, ela foi até Miss. A polícia nem precisou ficar procurando muito. Foram falar na empresa dessa Jessie para saber dos colegas de trabalho dela como ela era. E descobriram que a Jessie, ela trabalhava com o Alan, que era o marido da Heloise. E daí todo mundo falou ali na empresa que ela era a amante do Alan, que era uma coisa assim bem escancarada, já fazia uns 3 anos que eles tinham esse caso aí. A única pessoa que não sabia era a Heloise, a esposa do Alan. Mas todo mundo da empresa sabia, ela era meio sedutora, ela gostava de seduzir vários homens e não era a primeira vez que ela fazia isso. A polícia ali já tinha feito uma pesquisa da Jessie, foram até a casa dela chamar ela para o interrogatório. E no interrogatório, como ela ficou bem pressionada, ela confessou que tinha sim tirado a vida da Heloise, que era a esposa do Alan, que era o amante dela. Ela também confessa ali onde que estava o corpo da Heloise. Ela tinha colocado no carro da Heloise, no porta-malas, e estacionou o carro da Heloise pertinho ali da casa da Heloise. A polícia foi verificar e realmente encontraram o carro próximo à casa do casal e abriram o porta-malas. O corpo estava ali dentro, todo enrolado, com fita adesiva, plástico. A polícia então queria saber por que ela tirou a vida da Heloise e ela contou a seguinte história. Ela falou que a Heloise um dia antes mandou um SMS para ela dizendo: olha, eu tô sabendo que você tem um caso com meu marido, se você for mulher, vem aqui em casa amanhã que a gente tem uma conversinha de mulher para mulher. Aí ela falou: tudo bem, vou até a casa da Heloise conversar com ela. Ela disse que ela chega na casa da Heloise, a Heloise convida ela para entrar. E depois a Heloise começa a ser extremamente agressiva, começou a bater nela e ela, por legítima defesa, tentando ali se desviar de todos os murros, golpes da Heloise, ela jogou a Heloise no chão, a Heloise deu uma batida assim de cabeça, ela tentando sair ali, viu que a Heloise levantou, que não estava machucada e continuou a briga, então ela pegou uma toalha, colocou em volta do pescoço da Heloise e estrangulou. E ela falou assim que ela não queria fazer isso, mas foi por legítima defesa, porque a Heloise ficou muito agressiva. Então ela tinha que salvar a vida dela, então ela acabou estrangulando a Heloise ali. Depois de ter feito isso, ela ficou apavorada, não sabia o que fazer, limpou o sangue, limpou a cena do crime e escondeu o corpo no carro da própria vítima. Jessie, ela fez as coisas tão bem feitas que ela tentou até simular uma viagem da Heloise. Então ela mandou aquela mensagem mal educada pro Alan, dizendo que queria ficar de boa, ficar com calma. E depois ela fez a mala da Heloise e inventou essa viagem aí. Ela tentou mascarar até o final, mas ela foi descoberta. No interrogatório, as irmãs da Heloise falaram que ela não era de briga, ela não gostava de confusão e ela não iria agredir ninguém. E falaram também que ela não sabia que o marido tinha uma amante. Ela realmente era a inocente da história, ela nem sonhava com isso. O Alan, no interrogatório, ele falou que sim, ele tinha a Jessie como amante, fazia uns 3 anos, e que ele gostava muito dela, mas sexualmente, que ela era muito boazona, muito bonita. Ela tinha aquele fogo da paixão que ele gostava. Só que quando ele começou a sair com ela, ele já deixou assim, bem claro, a gente vai fazer tudo, só que a gente nunca vai chegar nos finalmente. Tá bom pra você, Jessie? E Jessie falou tudo bem. Então eles faziam tudo, gente, durante 3 anos. Pegação, beijação, põe a mão naquilo, aquilo na mão, aquela coisa de louco. Só que eles nunca chegaram nos finalmente. O Alan falou também que ele estava começando a ficar com medo dessa Jessie, porque ela começou a ser muito possessiva. Ela mandava várias fotos sexy, pelada, pra ele no celular. Ele mostrou pra polícia, a polícia viu. Realmente, essa mulher tem um fogo aí, hein? E daí, ele falou, eu não aguentava mais essa mulher porque ela tava me perseguindo. E eu queria ter uma vida de boa com a minha esposa. Só que toda vez na minha cabeça, vai ser a última vez. Essa é a última vez que eu vejo essa mulher. E ele não conseguia sair da Jessie. Então ele falou, Jessie, eu vou mudar para uma cidade muito longe com a minha esposa, né? Vou aceitar aqui um cargo em outro lugar. E vive sua vida bem aí. Eu quero ter um segundo filho com a minha esposa e viver bem. Então ela não teria aceitado bem essa ideia, porque quando ele falou isso pra Jessie, na hora ela falou, então eu já sei o que eu tenho que fazer, e morreu ali. Na autópsia ficou comprovado que realmente a Heloise, ela morreu de estrangulamento e que ela foi estrangulada por pelo menos 7 minutos.
Então, se fosse assim uma legítima defesa, como a Jessie estava falando, a pessoa normalmente ela perde a consciência rapidamente, só que ela não morre. E se ela quisesse se safar das agressões, quando ela perdeu a consciência, ela sairia correndo da casa. E não foi o que aconteceu. Durante 7 minutos ela ficou ali no pescoço da Heloíse. Então ela estava sim querendo tirar a vida dessa mulher. Outra coisa incoerente que a Jessie falou, o SMS que a Heloíse enviou para ela, convidando para ir na casa para discutir ali esse caso com o marido Alain, não existia. Eles olharam os históricos telefônicos da Heloíse e da Jessie, em momento algum elas enviaram mensagem uma para outra. Então aqui o quebra-cabeça foi montando, tá? Parece que o crime foi bem premeditado sim, porque a Jessie nesse dia, ela pediu folga do trabalho dela, uns 15 dias antes, ela falou, nesse dia aqui eu quero ter folga, mas tem que ser nesse dia. Então ela já estava premeditando. Foi percebido também que ela comprou um teaser, sabe aqueles aparelhos de dar choquinho? Ela comprou um negócio desse há mais ou menos um mês atrás, mas numa cidade que fica super longe, tipo assim, a 50 quilômetros da casa dela. Por quê? Montando o quebra-cabeça e a polícia viu o que a Jessie tinha feito nesse dia. Ela acordou, não ia trabalhar, foi num florista comprar flores e depois ela foi diretamente na casa da Heloíse. Talvez essas flores eram para dizer, tem encomenda para a senhora, flores para a senhora, para ela abrir a porta. Então ela comprou essas flores, a Heloíse abriu a porta, ela tinha o aparelhinho de choque, já deu um choque na Heloíse, entrou de força ali dentro da casa e começou uma briga muito doida. Elas foram no banheiro e foi ali realmente que tudo aconteceu. Ela bateu muito na Heloíse, a Heloíse bateu a cabeça e ela pegou uma toalha e estrangulou ela durante 7 minutos e a Heloíse perdeu a vida ali. Ela, sabendo sim desse ato, porque parece que foi premeditado, vocês concordam comigo, ela mandou o SMS pro marido, pedindo para ele buscar a criança na escola, preparou a mala, limpou a cena do crime, escondeu o corpo no carro, só que a lerda da Jessie, ela contou para várias pessoas o que ela tinha feito, porque ela não sabia o que fazer com o corpo que estava dentro do porta-malas. A primeira pessoa que a Jessie contou foi pro pai dela. Ela falou, pai, eu matei aí uma mulher, dá pro senhor me ajudar a esconder o corpo, por favor? O pai dela falou, pelo amor de Deus, minha filha, nem sonhando que eu vou fazer isso. O pai dela ficou desesperado. E esse pai, sem saber o que fazer, ele ligou para um primo que era meio corrupto e falou, olha, a Jessie fez isso, isso e isso, não sei o que fazer. E foi esse primo que ligou para a polícia e dedurou a Jessie. O primeiro julgamento aconteceu em fevereiro de 2016 e a Jessie, ela estava extremamente assim, arrogante, ela tinha resposta para tudo, ela se achava demais, isso começou a incomodar os jurados. A acusação queria que ela pegasse realmente assim, uma pena máxima por premeditação. Só que na hora do veredito final, o juiz falou não foi um crime premeditado, porque a arma que ela usou não é uma arma letal. O teaser, o aparelhinho de choque, não é para matar. Então realmente ela queria dar um susto e depois eu acho que virou uma briga, ela perdeu o controle. Não foi premeditado. Mesmo assim, dizendo que não houve premeditação, ela pegou uma pena aí bem forte de 30 anos por esse crime horrível que ela cometeu. Aconteceu um segundo julgamento em julho de 2017, porque a Jessie, ela recorreu dizendo, não, eu não quero ficar presa 30 anos, não. Então ela recorreu aí e nesse segundo julgamento ela estava bem menos arrogante, estava mais de boa e daí ela já usou as palavras, eu era apaixonada pelo Alan, eu fiz tudo o que fiz porque ele me rejeitou, disse que ia embora e eu não gostei disso, não gostei, não era pra ser assim, a gente tinha um relacionamento de 3 anos e como assim ele me joga? Então ela usou essa outra versão, mas mesmo usando tudo isso, dizendo que foi passional, amor, paixão demais, 30 anos foi a pena dela. Então, mesmo o segundo julgamento aqui, a pena não teve nenhuma alteração e atualmente a Jessie, ela encontra-se presa. Até hoje, ninguém sabe explicar por que esse Alan, ele nunca quis chegar até os finalmente com a Jessie. Parece que na cabeça dele era assim, se não tem essa penetração, se não tem esses finalmente, não é traição. Então eu posso fazer tudo o que eu quiser com essa mulher, mas se eu não fui lá nos finalmente, então não é traição. Então a gente para por aqui e não é. Só que isso deixou a Jessie extremamente frustrada, porque a esposa tinha o que ela não tinha. Então foi aí que essa mulher, que tinha uma mente bem louca, fez o que fez.
Esse foi o caso de hoje, gente. Eu espero que a gente tenha aprendido, refletido e ficado aí em alerta. A mentira, ela sempre aparece e quem brinca com fogo um dia se queima. Esse Alan aí brincando com todos esses sentimentos dessa mulher que era louca e ele não sabia, ele destruiu a família dele. E hoje ele encontra-se aí sozinho com o filho dele, perdeu a esposa. E uma esposa que era maravilhosa, ficava em casa cuidando dos filhos e queria apenas viver bem, em paz com o marido dela. Como a gente já sabe mesmo, as pessoas são uma caixinha de surpresa, gente. A gente não conhece ninguém. Abra o olho e até o próximo caso.